Graça e paz. Vamos meditar na palavra de Deus em um versículo escrito pelo apóstolo João em sua primeira carta, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Que Deus revele a sua palavra a cada um de nós, ao nosso coração, nesta noite. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 6. Devemos andar como ele andou. Como foi que Jesus andou? Mentindo? Com sacanagem? Com safadeza, com fofoca, enganando, pecando? De jeito nenhum. Jesus não andou assim. Como ele andou? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, verso 21, nos diz como Jesus Cristo andou. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quem pode andar como ele andou? Ninguém. Ninguém pode andar como Jesus andou. Andar como Jesus andou, só ele mesmo e mais ninguém. Mas essa é a ideia do Evangelho. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Cristo foi crucificado pelos pecadores e com os pecadores. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: se um morreu por todos, logo todos morreram. É o que diz a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. Por isso, podemos crer com o coração e confessar com a boca: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou em Cristo, participo da sua morte e também da sua ressurreição. E agora Cristo está em nós, Ele vive em nós a sua vida justa e santa. Cristo está vivendo novamente na terra através
de mim, através daquela pessoa que creu sua morte e ressurreição em Cristo, como afirma a palavra de Deus. É o andar de Cristo através de mim, porque Ele vive em mim, Ele se expressa em mim. É o viver de Cristo em mim e através de mim. Cristo em mim, vivendo a sua vida justa e santa. Quem está em Cristo não continua mais no pecado. Quem está em Cristo não continua no pecado, porque do pecado foi liberto por meio da nossa morte no corpo de Cristo na cruz. Se continuar no pecado, não está crendo que está em Cristo. Eu não me coloquei em Cristo, eu não entrei em Cristo, mas Cristo me colocou nele. Cristo me colocou nele no momento em que ele foi levantado da terra sobre a cruz. Porque no momento em que Cristo foi levantado da terra, crucificado, ele nos atraiu a si. Ele mesmo disse: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Então, a partir do momento em que Cristo me atraiu, me colocou nele, eu estou em Cristo. Estando em Cristo, com Cristo, eu morri. Se morri com Cristo, então com Cristo também ressuscitei. Ganhei a ressurreição juntamente com Cristo, ganhei a vida de Cristo, e o próprio Cristo, a partir da minha ressurreição com Ele, Ele está em mim e Ele vive em mim. Então, trata-se de Cristo mesmo vivendo em mim e através de mim neste mundo. Por isso que nós não continuamos mais no pecado. Não é impecabilidade, pois impecabilidade seria o esforço do próprio homem de não pecar. Mas não pecar significa que aquele que venceu o pecado, o diabo, a morte e todas as coisas, passa a viver dentro de nós. E Ele, isto é, Cristo, em mim, em nós, nos guarda do pecado e nos livra em todas as circunstâncias. Cristo venceu o pecado no mundo, venceu o pecado na cruz, venceu o pecado na ressurreição, e agora Cristo vive em mim a totalidade da sua vitória. Portanto, não me venha com conversas vazias para justificar o pecado na sua vida. Não venha não, porque tem libertação. A palavra de Deus garante que tem libertação. Se você
não tem libertação, é porque você ainda não creu na palavra de Deus, no que ela diz que Cristo fez por você, no que ela está afirmando. Ela afirma que Jesus morreu por nós e que nós morremos com Ele, porque Ele nos fez morrer com Ele quando Ele morreu por nós na cruz e ressuscitou para viver em mim. Viver em mim não uma vida diferente da que Ele viveu aqui na terra. Viver uma vida santa, justa, uma vida que agrada o Pai. O único que pode viver uma vida que agrada a Deus é Jesus mesmo. Por isso que Ele vive em mim. Por isso que Deus mandou o Filho para morrer por mim, para ressuscitar por mim e para viver em mim a sua vida. Tem muita gente que só diz que está em Cristo, mas não tem a realidade. Diz que está em Cristo, mas não tem a realidade. Não tem a experiência de morte com Ele e da vida dele em nós operando. Você está em Cristo? Você precisa responder isso em seu coração. Você não pode ter dúvida. Você está em Cristo? Caso sua resposta seja sim, então viva para o Pai e para o Pai somente. Caso seja não, peça fé para crer em sua morte e ressurreição em Cristo. Se você não consegue crer, peça fé a Deus. Você pode pedir a Deus: eu não consigo crer, eu não tenho fé para crer na minha morte contigo, na minha libertação do pecado, na minha ressurreição, na tua vida em mim. E Deus, que é misericordioso, gracioso, Ele vai lhe conceder a fé para você crer de volta na palavra dele. O Evangelho é maravilhoso. Ele é tão singelo, o Evangelho, e ao mesmo tempo é muito profundo. Ele é singelo e ao mesmo tempo muito profundo. Você só pode compreender o Evangelho se Deus revelar no seu coração. Se Deus não revelar, você não vai conhecer. Tem gente que tem conhecimento mental, conhecimento de mente. Ele sabe a doutrina. Ele prega. Gente do novo nascimento mesmo, que prega o novo nascimento e prega bem, mas o conhecimento é de mente. Ele tem a teoria, ele tem a forma, ele tem a doutrina, mas é cabeça. A gente crê no coração. Se com a tua boca confessares e no teu coração creres. É no coração que a gente crê. É uma experiência mais profunda do que a experiência da mente. Então precisamos sair da informação, sair da doutrina. Muitas vezes estamos falando e o que estamos falando é uma doutrina correta, mas nós precisamos sair da mera letra, da mera doutrina, para ganhar uma experiência real com Cristo.
Isso é muito comum acontecer. Tem muita gente que só tem experiência de informação. A nossa experiência de salvação com o Evangelho, de regeneração, é como oração, irmãos. Não existe teoria na oração. Você pode falar da oração, mas oração é conhecimento de Deus. Quando você vai para a presença de Deus e você sabe que está experimentando a presença de Deus, é oração. É a mesma coisa. Precisamos ter esse conhecimento. E a minha oração é que Deus revele dentro de nós. Eu preciso muito do conhecimento do Evangelho, irmãos. Eu preciso muito do conhecimento do novo nascimento. Eu sei muito pouco. Eu conheço quase nada. Eu sou praticamente analfabeto na palavra de Deus. E eu preciso de conhecer a palavra. E ore por mim, no sentido de que Deus revele a palavra para mim, porque eu quero conhecer mais.